Os livros do Ian Fleming, do Agente 007, é uma franquia muito bem sucedida de livros que acabou dando origem a uma série de filmes também muito bem sucedida. James Bond é sinônimo não apenas de masculinidade, como também é sinônimo de espionagem. Consequentemente, ele é bastante referenciado em várias obras de diferentes mídias. Hoje nós vamos trazer 30 referências ao James Bond na cultura pop. E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar da franquia 007, protagonizada pelo agente James Bond e que é bastante referenciada na cultura pop. Afinal de contas, essa é uma franquia muito bem sucedida nos livros, porém o sucesso foi alcançado mesmo graças aos filmes. Os filmes do James Bond são muito influentes dentro do cinema e na cultura pop de uma maneira geral, praticamente inventando, quer dizer, na verdade reinventando o gênero de espionagem, de ação e aventura com espionagem. E vários elementos do James Bond são bem marcantes, o estilo dele de se vestir, a cena do cano inicial, as Bond Girls, os vários vilões bizarros e icônicos que a série traz, os gadgets e por aí vai. Então a franquia de 007 se tornou uma influência para inúmeras obras, inspirando sátiras, inspirando novas franquias e também tendo referências em outras obras que não necessariamente estão ligadas ao gênero de espionagem. E é sobre isso que vamos falar hoje. 30 referências a James Bond em várias obras da cultura pop. Então aproveite e já deixe o seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os fãs de cinema de espionagem e do Agente 007. E aproveite também e se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações. Bom, sem mais delongas, vamos para a lista com as 30 referências ao Agente 007. Uma das grandes sátiras a James Bond é a franquia Austin Powers. Austin Powers, que é o agente chamado Agente Bond Cama, esse subtítulo que tem aqui no Brasil. Ele faz várias referências e tira muita onda com várias convenções do 007. O Austin Powers, por exemplo, ele usa uma roupa cheia de babados, que é uma referência ao James Bond do George Lazenby, que também utilizava esses babados, parecendo um aristocrata lá na Idade Moderna. Tinha também as Bond Girls, que o Austin Powers também tem várias mulheres, Tem esse negócio de tanto James Bond quanto Austin Powers ficarem rodeados de lindas mulheres. E tem a questão do Dr. Evil, que basicamente é uma mistura do Dr. No, o nome Dr. Evil faz referência ao Dr. No, com o Blofeld. Eles têm várias características em comum, como as cicatrizes na cara. Isso sem contar várias outras referências. O Austin Powers ele faz muitas sátiras ao 007. Outra sátira conhecida, essa menos conhecida e menos aclamada, é Johnny English, que é uma franquia de tiração de onda de sátira, estrelada pelo Rowan Atkinson, que é o eterno Mr. Bean. O filme Muppets 2, Procurados e Amados, o filme dos Muppets, o segundo filme deles, é um filme mais voltado para espionagem. E nesse filme tem dois cartazes que referenciam o 007. Um chamado Frogfall, que traz o Caco como James Bond, e outro chamado The Pig Is Not Enough. Frogfall faz uma referência a Skyfall e The Pig Is Not Enough faz uma referência a The World Is Not Enough. Dois filmes do 007. Em Como Cães e Gatos 2, A Vingança de Kit Gallery, a personagem título é uma referência à personagem Pussy Gallery do filme Goldfinger de 007. Já um dos capangas dela, o Pauls, é uma referência ao Jaws, inclusive até com os dentes de metal. Ted Lazenby faz uma referência ao ator George Lazenby, que foi uma das encarnações do James Bond. E o chefe de polícia Capitão Fleming é um tributo ao Ian Fleming, o criador da série de livros do 007. No filme de Hong Kong, The Dragon Lives Again, lançado em 1978, ele é uma comédia que mostra a alma do Bruce Lee tendo que enfrentar várias criaturas no outro mundo.
E uma dessas criaturas que ele enfrenta é justamente o agente James Bond. Esse filme é bastante bizarro porque inclusive ele tem que enfrentar o Drácula, tem que enfrentar o Clint Eastwood, apesar de que o Clint Eastwood ainda não faleceu, né? Mas enfim, é um filme bem bizarro coreano. Coreano não, né? Ele é de Hong Kong. O James Bond é uma das inspirações do arqueólogo Indiana Jones, que tem a sua própria franquia de filmes. Inclusive no filme O Templo da Perdição, o Indiana usa um terno igual ao que o James Bond usa em Goldfinger. No filme Toy Story 2, em um dado momento, o seu cabeça de batata pega a sua cartola e joga da mesma forma que o Odd Job faz em Goldfinger. Só que dessa vez ele usa a cartola não para cortar os outros, e sim para prender uma porta. Os Incríveis têm algumas referências a James Bond. A base do Síndrome é muito parecida com a base do Spectre. No filme com 007 só se vive duas vezes. Ambos contam com uma rede de monotrilhos e ambos contam também com um foguete escondido dentro de um vulcão. Em Carros 2 temos o personagem Finn McMissile, que basicamente é inspirado no James Bond. Ele é um modelo de carro Aston Martin DB5, que é o modelo que Bond dirige em Goldfinger. Ele tem vários gadgets no corpo dele similares ao carro do James Bond, e ele também pode se transformar no modo submarino, em referência ao filme O Espião que Me Amava, em que Bond dirige um Lotus Esprit que vira um submarino. No filme chamado O Agente Flintstone 1007 a.C., de 1966, o Fred Flintstone é recrutado para uma missão de espionagem, passando a agir como uma paródia do 007. O vilão do desenho Inspetor Bugiganga, o Dr. Claw, ele é muito inspirado no Blofeld. Ambos têm um gato de estimação e os dois têm uma rede criminosa que é conhecida por uma sigla. No caso do Blofeld, Spectre, e no caso do Dr. Claw, Mad. No desenho Doug, um dos heróis do protagonista é o Smash Adams, que é uma paródia do James Bond. O Doug inclusive sonha em ser o Smash Adams. No desenho do G.I. Joe, no episódio O Espião, aparece um agente secreto britânico chamado Matthew Burke, que trabalha junto com os G.I. Joe. Esse agente é claramente inspirado no James Bond. No desenho Arthur, tem uma franquia de filmes chamada James Hound, que faz referência aí ao James Bond. É um cachorro espião que tem as mesmas características e também uma frase de efeito similar ao do James Bond. Só a nível de curiosidade, James Hound significa James Sabujo, né, que é um tipo de cachorro. Nos Simpsons temos várias referências a 007. Dentre as duas principais temos no episódio Só Se Muda Duas Vezes, que faz a referência ao filme Só Se Vive Duas Vezes, temos o agente Mr. Bond, que é inspirado no James Bond do Sean Connery, que tenta fugir de um cativeiro, porém não consegue graças às trapalhadas do Homer Simpson. Já no episódio E com Meg já são 3, a clássica introdução com o sofá dos Simpsons é uma paródia à cena do cano, a famosa cena do cano que aparece nos filmes do 007. No desenho Danger Mouse tem várias referências ao James Bond. O Coronel K é inspirado em M, o Baron Greenback, o vilão da série, é similar ao Blofeld, inclusive com uma lagarta branca fazendo o papel do gato. E na série de 2015, no remake, temos a Jeopardy Mouse, que foi inspirada na Jinx, personagem que aparece no filme Um Novo Dia para Morrer. No desenho Garfield e Seus Amigos, o Orson Pig tem um alter ego bondiano chamado Double O Olson, que seria uma tradução de 00 Olson. No episódio Amigos Espiões de Bob Esponja, tem uma referência à cena do cano de 007 com Bob Esponja. Só que na verdade é mostrado que isso não passa do Patrick olhando para o Bob Esponja com um cano. Na série Jornada nas Estrelas, A Nova Missão, mais precisamente no episódio Ormen Bashir, o Dr. Julian Bashir, ele está numa simulação onde ele imagina ser o James Bond. Inclusive ele solta a icônica frase do agente, em versão adaptada. Bashir. Julian Bashir. Na abertura do anime Princess Jellyfish,
contém referências a vários filmes e séries. No caso do James Bond, a referência é a famosa cena do cano de revólver. No especial do anime Lupin the Third, The Hunt for Emerald Treasure, tem um personagem chamado Lord Archer. Ele diz que o James Bond foi inspirado nele. Olha que bizarro. Ele inverte toda a situação dizendo que não foi ele que foi inspirado no James Bond, e sim o James Bond que foi inspirado nele. Em JoJo's Bizarre Adventure, Joseph Joestar se apresenta referenciando o James Bond. Joestar. Joseph Joestar. No Mega Drive teve uma série de videogames chamada James Pond, que satiriza a franquia James Bond. Inclusive o nome, né, James Pond, Pond significa lago em inglês. Isso é referência ao fato do protagonista ser um peixe que age como agente secreto. Inclusive o nome dos stages do primeiro jogo referencia a títulos de livros e filmes do 007, como A View to Spill, que é referência a View to a Kill, e Live and Let Die, que é referência a Live and Let Die. Se eu não me engano, o nome em português do A View to the Kill é Na Mira dos Assassinos, e A View to Spill seria mais ou menos Na Mira dos Derramadores, por assim dizer. E Live and Let Die é Viva e Deixe Morrer, enquanto Live and Let Die é Vaze e Deixe Morrer. Uns trocadilhos bem infames, para dizer a verdade. O tema principal de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, tem uma inspiração muito forte nas músicas dos filmes de 007. Na expansão do primeiro GTA, GTA London 1969, tem um carro chamado James Bond, que é muito parecido com o Aston Martin, que é o carro que o 007 dirige em Goldfinger. No jogo de PC Red Alert, temos um espião vestido de terno e que foi muito inspirado no James Bond do Sean Connery. O jogo Sly Spy da Data East tem várias referências a James Bond, como carrões, Bond Girls, vilões bizarros e até uma pistola dourada. Praticamente o jogo do James Bond sem o James Bond. Falando em jogo do James Bond, o jogo GoldenEye inspirou um outro jogo chamado Perfect Dark. Perfect Dark é muito inspirado no GoldenEye, também muito pelo fato deles serem da mesma empresa, a Rare. O gameplay dos jogos são bem parecidos e a protagonista é uma agente secreta. Então temos aí um jogo que foi inspirado no jogo de 007 e não nos filmes ou nos livros. O Pokémon Inteleon, ele é inspirado no James Bond, inclusive sua principal habilidade é disparar balas de água pelos dedos. Uma curiosidade é que ele é a última evolução do Sobble, o Pokémon que na Pokédex de Pokémon Sword and Shield é justamente o Pokémon de número 007. E essa última é uma referência muito curiosa. O pessoal da minha época vai se lembrar. Vocês lembram do Cepacol, né, o enxaguante bucal? Pois bem, o Cepacol ele tinha uma série de comerciais que tinha o agente Bond Boca, mascote que foi inspirado no James Bond, mais precisamente no James Bond do Roger Moore. Bom, então essa foi a lista das 30 referências ao agente 007, ao agente James Bond na cultura pop. Você conhece mais alguma? Tem mais alguma para compartilhar aqui com a gente? Comenta aqui nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Aproveite e se inscreva no canal com o sininho ativado para ficar por dentro das nossas atualizações e também compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho e que passam a se informar e a se entreter também com a gente. Eu vou deixar aqui 2 vídeos muito legais que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então é isso, valeu!